tarde, todo mundo bem? Mais uma quinta-feira, em especial hoje, porque a gente vai tratar de um assunto de uma relevância absurda para as nossas operações. A gente sabe que a locação, a gente brinca, né, conversando assim entre os ambientes das imobiliárias, que na locação a gente tem uma surpresa todo dia, que é um ambiente que a gente nunca tem marasmo, porque a gente todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma situação que a gente nunca viveu para poder estar resolvendo ali nas nossas operações. E claro que esse ambiente já tão complexo, onde a gente é a ponte do proprietário, a ponte do inquilino, a ponte da garantidora, que pode ser uma seguradora, que pode ser um fiador, que pode ser um título de capitalização. Essa ponte, a gente tem que ficar ali entre ela intermediando. Já é uma ponte bem difícil de transitar entre esses lados, porque a gente tem que conseguir conciliar ali, na maioria das vezes, os interesses de muitos interessados. A gente tem muitos interesses num contrato de locação. E aí, manter o equilíbrio, o que é bom para um, o que é bom para o outro, o que é saudável, o que é ético, o que é financeiramente adequado para todo mundo, é realmente, gente, algo muito desafiador, muito mesmo, vocês não têm ideia. Agora pensa bem, a gente está falando dessas ações em dias normais, em ambientes normais. E aí, o que já era extremamente complexo piora. Porque é aquela velha história, né, gente? Sempre tem jeito de piorar um tiquinho. Por isso que a gente tem aquela máxima de nunca ficar reclamando. Porque para piorar sempre tem jeito. Sempre tem jeito. E foi o que aconteceu, né? Num ambiente extremamente desafiador para todos nós, para as nossas representantes lá da linha de frente do imobiliário, para os diretores, para os gerentes de locação. Já tinha todo esse ambiente que eu estou dizendo aqui para vocês, bem desafiador para poder lidar no dia a dia. E aí, para apimentar um pouquinho esse ambiente hostil, digamos assim, chega a pandemia. Chega algo que a gente nunca viveu no último século, né? Chega algo, a gente está vendo aí o legado da internet trazendo muita novidade para as operações. A gente tem percebido que a lei não está pronta ainda para poder apurar os crimes cibernéticos, para apurar todas essas questões. E aí chega a pandemia. Chega a pandemia para poder realmente apimentar, essa é a palavra. Apimentar o como lidar com os nossos contratos de locação, como lidar com as questões jurídicas, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Gente, assim, virou aquele verdadeiro angu de caroço, né? As nossas operações aí nos últimos meses, pós-pandemia, tem realmente exigido de todo mundo, exigido dos advogados que legislam aí nas operações, exigido das seguradoras, exigido e tudo de uma forma muito nova, né? Tudo de uma forma assim, como é que nós vamos encontrar verdadeiramente a luz no fim deste túnel? O que é ideal e adequado para todo mundo? E é por isso, diante desse cenário todo que a gente está desenhando aqui para nós, que a gente fez o convite para a doutora Aline, uma querida, uma amiga de longa data, uma ativista do meio jurídico em se tratando de locação, para poder trocar uma experiência conosco aqui, clarear
as nossas mentes, principalmente dos nossos parceiros imobiliários, do que é verdade, do que é mito, do que é, né, exagero, digamos assim. E como ela é uma advogada muito experiente, como eu disse, eu estou dizendo aqui para ela, não sei nem se ela vai gostar dessa palavra, mas eu considero ela realmente uma ativista do mercado imobiliário em função de toda a experiência, de todo feeling apurado que ela tem para lidar com os sinistros, para lidar com a operação da locação como um todo. Já vou chamar ela aqui, porque eu tenho certeza que ela vai poder nos auxiliar muito com toda a experiência que ela tem no mercado imobiliário. E hoje ela faz parte de uma outra entidade que tem ampliado realmente aí a experiência dela no mercado, né? Ei, doutora Aline! Você é muito linda, né, Carla? Nossa, me trazendo esses elogios. Assim, eu não sei nem como te agradecer, me falando que eu sou experiente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou. Enfim, é muito elogio. Vou recebê-los porque vem de você. Você é uma pessoa que realmente, dentro da minha história aí, profissional, dentro da minha entrada no mercado imobiliário, você foi uma das pessoas importantes aí no início da minha trajetória. Então eu fico muito feliz, recebo com carinho, mas eu acho que não mereço isso tudo não, tá? E não, merece sim. Eu acho muito bacana quando você começou introduzindo aí, dizendo, né, que a gente está num cenário hoje pós-pandemia. Eu ainda não vejo um pós-pandemia, não. A gente ainda está num cenário que a gente não sabe a definição dele e os maiores problemas enfrentados ao longo dessa pandemia foi, sem dúvida, essa loucura, né, da desinformação, politização, essa quantidade de legislação que foi colocada aí de emergência para poder atender um cenário de imprevisibilidade, porque a doença pegou todo mundo de surpresa, na verdade, nem tão de surpresa, né? Sabe que todo esse cenário de doença começou em novembro do ano passado, mas a gente, de teimoso, tivemos aí carnaval, tivemos aglomerações, não pagar foram para aí, ver, né? Pagamos para ver e entramos nessa brincadeira de uma maneira muito, muito caótica. E aí vem essa loucura de muita informação, a mídia também é extremamente compização de um lado do outro, aquela loucura. Acabou tendo tanta informação, tanta coisa vinda até nós, né? Porque a internet, como você disse, não tem como a gente fugir da internet. A informatização hoje, ela é a ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de extrema necessidade. Mas, em compensação, ela tem uma diversidade de informação tão grande, tanta coisa chegando. Todo mundo leva como verdade, né, doutora Aline? O problema é esse, o problema... Não, na verdade, eu penso assim, a pandemia, ela só veio para confirmar tudo que já estava pronto aí. Então, se você é desonesto, você vai ser mais desonesto num ambiente como esse. Se você não tem transparência, você vai ampliar. As pessoas que nunca tiveram aquele cuidado de pelo menos pensar, peraí, jogou-se uma informação, deixa eu verificar essa informação aqui, se ela é verdadeira, se ela realmente tem um fundo. Eu não posso passar para frente informações que eu não tenho a veracidade confirmada delas ali. E aí, junta, é o que eu iniciei falando, a pandemia ela só piora o que já estava realmente muito ruim, né? E a internet tem esse cenário de muita fake news, né? Muito, muito. E aí só agravou, né? Só agravou, mas só
tudo potencializa o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Né? Ah, piorou? Não, não piorou, não. Potencializou aquilo que já estava realmente ruim. Né? E aí, infelizmente, Exato. a gente tem os aproveitadores de plantão, que vocês aí que mitigam na causa do jurídico sabem muito bem como é que isso funciona e por A gente vem passando, elogiando por causa do seu feeling, porque você cortando tem um um pouco, tá, feeling. Carla? Tá cortando? Isso, aí tem hora que a sua internet corta, volta. Não sei se sou eu ou se é você que a gente está interferindo, mas enfim, agora sim, A pode falar. sua. Também? Tá indo? A sua imagem, para mim, tá um pouquinho distorcida. Tá distorcida? Vamos ver É, aqui. Assim, eu tô te ouvindo bem, mas a imagem tá distorcida. Tá distorcida aí engraçado. para você, Aninha? Tá, não tá? É, a sua imagem tá distorcida. Tá ruim a imagem? A gente não tá vendo o seu rostinho nítido. Carla, vamos lá. Peraí. Conseguindo me ver? Ainda tá Eu tô embaçado. achando, eu tô achando que é a minha internet. Eu tô achando que é a minha internet que está ruim. Peraí. Você tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi, mas eu tô achando que não tá chegando aí até você. Só um minutinho. Se você quiser colocar no 4G, às vezes melhora. A doutora Aline está com um pouquinho de problema na internet dela, problemas técnicos. Nós já estamos ajustando. Não saia daí, Vamos porque lá, eu tô trocando de lugar, se eu consigo. tá melhorando. Tá melhorando? Uai, eu vou fazer essa live então andando pra lá e pra cá. O que que você acha? Aí, ó, Ó, tô voltando pra minha sala aqui de operação. Vamos ver se a gente consegue fazer daqui. Deu certinho? Você liga pra mim? ela ainda está um pouco, Torcida? tá bem distorcida. Então vamos lá. Você não quer tentar colocar no 4G? Às vezes o 4G funciona melhor que o Wi-Fi. Doutora Aline saiu. Nós vamos chamar de novo, tá, gente? Aguenta aí, porque o assunto é bem importante pra gente hoje. Vou chamá-la. Vamos tentar conectar de novo com a doutora Aline, que ela vai trazer pra gente uma experiência bem importante. Aí. Foi? Apareceu minha Continua. carinha? Apareceu, mas tá distorcida ainda, mas tudo bem, vamos lá. Ixi, vamos. Aqui, eu tô achando que o problema tá sendo realmente com a minha internet aqui, que não tá descarregando a imagem. Não Eu é? já tentei com G, também não está. Vamos lá. Mas a gente tá te ouvindo direito. Aí, ó, tá melhor. Tem hora que melhora, tem hora que distorce. É, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Carla, eu vou sair e voltar. Porque aí eu faço a Tá, tentativa aqui. Vou reiniciar aqui meu celular para ver se eu consigo. Pode ser? tá bom. Você me espera aí, você Pode. vai preenchendo a minha lacuna aí. Só um minutinho. Claro. Vamos lá. É assim mesmo, né, gente? Porque ela está tentando a internet 4G, está tentando o Wi-Fi. A gente já fez algumas tentativas assim também. Por exemplo, eu prefiro hoje fazer aqui na Ampliar, porque a internet daqui é melhor do que a internet da minha casa, por incrível que pareça. E aí a gente está fazendo sempre aqui para poder não ocorrer esse probleminha técnico, né? Que não tem gente, não recebe. Então vamos lá, vamos tentar chamar a doutora Aline de novo, porque ela tem muitas informações importantes para a gente de vivência, gente. Não é informações que a gente ouviu falar, né? Informações
bem importantes. Ela tem uma experiência aí de mais de 10 anos no mercado de locação. Então, ela é uma profissional especializada no mercado de locação. E aí ela vai tratar com a gente hoje, não sei se vocês leram aí o tema, sobre o ambiente mítico da pandemia, como que isso tem refletido aí no ambiente das imobiliárias. Né? Ela está com dificuldade. Ó, ela está conectando. Espera aí que ela já está voltando. Voltou. E agora? Aline, não tem rosto? jeito. Tá dando, mas tá dando distorcido. Tá. É isso aí, Carla, lidando com... Tá vendo? Não tem como. A internet, ela pode ser uma ferramenta para te ajudar, uma ferramenta para te complicar. É isso aí, ó. Não. Nesse momento, ela tá complicando. Mas eu perdi a esperança. De jeito Deu nenhum. certo? Estão me vendo? Não, mas a gente está te ouvindo bem, não tem problema, Aline. Vamos seguir assim, porque o assunto é bem importante. Exato, vamos lá. Né? Enquanto a gente fez aqui, na verdade, eu estou no meu escritório e nós reiniciamos aqui a internet. Por hora, eu vou continuar falando com vocês pelo 4G, assim que a internet reiniciar, que aconteceu aqui de alguma intermitência, e aí nós vamos voltar aí, quem sabe vocês vão ver meu rosto, tá? Mas o mais importante é a gente entrar no assunto, e hoje eu trouxe aqui a questão, são duas questões importantes, sabe, Carla? Que eu acho que é esse ambiente mítico que a gente teve aí durante a pandemia, durante o início e o decorrer da pandemia, lá no primeiro semestre, a gente percebeu que surgiram várias crendices, várias superstições aí, que é muito peculiar nesses períodos de imprevisibilidade, de incertezas. A gente sabe que tudo que traz quebra a dinâmica, né, da normalidade, realmente a gente acaba se refugiando aí no universo da imaginação, da religião, das superstições, e acaba que isso do também... mundo fantástico de Bob. Exato. Você vai criando fantasias, e assim, nós tivemos na pandemia, né, nesse cenário nosso em especial, favoreceu muitíssimo a disseminação de muitas informações, muitas notícias, muitas fake news e muitas notícias desencontradas, porque a mídia, de certo modo, ela não conseguiu transmitir muitas coisas verdadeiras, e nós tivemos aí um cenário de desinformação que ajudou bastante, sem dizer a questão da politização. Nós temos aí um discurso, principalmente no Brasil, onde a gente percebe muito, muito mesmo, uma discussão que ela vai caminhando na busca aí de certas desses extremismos, né? Nós temos uma pública que inicialmente não trouxe, não deu credibilidade para o acontecimento da doença, né? Acabou aí seus seguidores e pessoas que já estavam aí em verdade da doença, não seguiram, né, o isolamento, resistiram. Existiram pessoas que até tiveram a audácia, né, de romper o isolamento, não usar máscara, e foi uma confusão inicial nesse primeiro semestre desse ano, uma loucura, e, de certo modo, a postura do líder nacional, o presidente, ele deveria ter, a princípio ali, a minha posição, né, de enxergar que a gente tinha um cenário de preocupação. A dor realmente existia, não era mentira, e tivemos aí, né, várias discussões políticas, aí depois se tornou uma preocupação local dos municípios e veio trazendo essa loucura. Virou uma guerra de força. Exato, aí vem prefeitos que aceitam, prefeitos que não aceitam, que são de extrema direita, outros de extrema esquerda, é uma loucura. Então a gente teve aí tivemos esses dois probleminhas que foram agravantes desse cenário mítico, de crendices, de superstições, e isso afetou, inclusive,
a questão jurídica. Nós tivemos um impacto muito grande, que uma das maiores preocupações no início da pandemia foi, sem dúvida, os contratos, né, de locação, porque nós tivemos aí o comércio, com o fechamento do comércio, shopping centers, várias. Nós tivemos também a situação de pessoas que tiveram a suspensão, né, do contrato de trabalho, ou até mesmo a dispensa. Então foram várias questões que vieram trazendo aí uma discussão. Nós estamos diante aí de um cenário que nos obriga a modificação do contrato, revisão do contrato ou desfazimento de extrato contratual. Então vieram vários problemas nesses primeiros momentos da pandemia, que gerou, inclusive, instabilidade para o direito, instabilidade para o que a gente chama de segurança jurídica, né? Nós temos aí vários contratos que já tinham sido iniciados antes da pandemia e que foram sendo executados ao longo da pandemia, e que, obviamente, com essa imprevisão, com esse surgimento de um caos na saúde pública, onde foram necessárias medidas de isolamento, de fechamento de comércio, de desligamento, home office, várias coisas que foram aparecendo. Isso, claro, ia gerar um cenário de muita instabilidade. E o que veio criando, junto com esse ambiente fértil de imaginação, de muita coisa diluída no ar, com a desinformação, com pessoas que... Eu cheguei a um certo momento, Carla, vou dizer de mim, porque teve um momento que eu desacreditava. Isso realmente é verdade? Será que isso está acontecendo? Porque era tanta notícia vindo, chegando, aí vinha negativa daquela notícia. Então, uma loucura. Mas, enfim, a gente chegou num ponto crucial aí, inicial, lá em março, né, quando começaram os fechamentos do comércio. Foi realmente em 18 de março, 20 de março, a gente começou aí a fechar, né, o comércio, as medidas mais de isolamento social. E aí começou-se toda aquela corrida de uma revisão contratual. Nessa da revisão contratual, principalmente no mercado de imobiliário de locações comerciais e também locações residenciais, veio algumas situações de crendice que as pessoas acreditaram, em certo momento, eu não vou precisar pagar aluguel. Eu tenho uma situação que me permite... pessoas que até fizeram contato comigo e diziam assim: doutor, isso é um caso fortuito, caso de força maior, então eu não vou pagar aluguel, eu vou querer revisar o contrato, eu não vou querer... nós vamos estancar isso aqui agora, então não tenho necessidade de pagar aluguel. E assim, isso foi trazendo uma instabilidade, uma insegurança dentro do mercado, muito, muito desorganizado, né? E as ações judiciais, porque quando você começa um cenário onde as pessoas, elas estão preocupadas com a renda dela, ela não sabe se ela vai trabalhando, porque um dos maridos, a gente chega num cenário onde todo mundo estava acreditando que isso ia ser o apocalipse, né? Já estava chegando aí os cavaleiros do apocalipse anunciando nas trombetas que o final do mundo estava chegando. Não foi em 2000 não, né? Foi em 2020. Pois é. Aí a gente viu essa loucura, né, esse descontrole, esse desequilíbrio, e as coisas foram caminhando para um cenário também de muita judicialização, em especial no mercado imobiliário de locação. Lógico, temos aí contratos comerciais que realmente tiveram que ser revistos, tiveram que ser suspendido aí a cobrança de aluguel, e tivemos contratos que foi até ido, né, judicialmente, a não cobrança do aluguel, que foram os casos aí dos shopping centers, né, que a gente sabe que a locação de
lojas no shopping center estão ligadas à questão do faturamento. Então, eu tenho uma loja no shopping center, eu tenho uma locação mista. Uma locação onde eu tenho um fixo mensal e um outro valor variável que vai depender ali do aluguel, vai depender do faturamento da minha venda, né? Então, assim, muito se discutiu sobre isso e, é claro, até os juristas entraram em muita crise, nós tivemos muitas lives, muitas discussões, muitos trabalhos, muitos clientes procurando para consultoria, porque realmente existia um cenário caótico de insegurança, onde o locatário parou de pagar o aluguel. Eu acho que muitas pessoas pararam de pagar muitas coisas, né? Inclusive condomínio, teve gente que chegou ao ponto de... Não, o cenário de escola é uma coisa assim, crítica também, que ainda não foi nem calculado o que vai acontecer. Teve pessoas que pagam aí mensalidade, aí não sabia se continuava, se ia fazer uma revisão naquele contrato, rematrícula, mas enfim, né, o nosso foco aí mais ligado ao mercado imobiliário, eu vi na área das locações essa crise, essa loucura, e de certo modo isso desequilibrou demais as relações contratuais existentes. E isso, claro, ainda existe. A gente ainda vê que o cenário ainda está muito nublado. A gente não tem aí uma solução, e isso vai refletir ao longo de 2021, nesse primeiro semestre. Então, uma das minhas preocupações que eu separei para falar na live, que foi essa questão, eu pago um aluguel, eu vou continuar pagando, foi obrigatório ou não essa modificação, essa revisão, ou até o distrato do contrato de locação? Isso vai depender do caso concreto. Então, assim, foram várias discussões. Aplica-se a teoria do caso fortuito, força maior, aplica-se a teoria da imprevisibilidade, várias questões de teorias e coisas que vão mais para a parte técnica, processual, e a gente, assim, chegamos nessa tensão e tudo foi desembocando numa situação que chega a seguinte regra hoje. A gente tem pelo menos aqui dentro do escritório e colegas que estão à frente, de tentar minimizar a judicialização de processos para discussão disso e buscar uma solução mais de mediação, para até que se tenha um olhar menos trágico para a coisa e menos litigioso, né? De tentar desenvolver. Vamos revisar, fomos convidados aí pelo locatário para uma conversa enquanto advogado do locador, então vamos sopesar a situação, vamos aplicar aí a famosa palavra que foi muito utilizada durante esse período, que é a empatia, né? Usar esse sentimento, né, de olhar o outro da mesma, né? Hoje eu estou numa situação, mas a situação do outro talvez não esteja tão boa. Tiveram muitas pessoas que durante a pandemia realmente encerraram as atividades profissionais. A gente teve muito aí hoje, você pode perceber, o cenário de locação, ele, assim, sofreu drasticamente, a locação comercial sofreu drasticamente com isso. Então, muito. A gente sabe que isso vai ser uma dinâmica, uma tônica, uma das tendências hoje, que é o segundo tópico aí da nossa conversa, o movimento do trabalho home office, do teletrabalho. Então, assim, as empresas estão realmente avaliando, né, continuar alugando uma sala comercial gigante, colocando os meus profissionais lá dentro. Será que eu tenho essa necessidade? Será que eu continuar com essa locação? É uma mudança total, né? Uma mudança total de hábitos, Exato. Você falando aí, Aline, eu fiquei assim, pensando no seguinte. Sim, eu fiquei pensando no seguinte. Né? Assim, a gente se conhece há mais ou menos uns 15 anos. E 11 anos. 11 a 12. 11? Isso 11 aí. 11 a 12 anos. E aí, muita coisa, né? Mas assim, e nesse tempo todo, assim, década, pouquíssimos... né? Exato, é uma amizade de décadas.
Mas sabe o que eu acho interessante? Porque, por exemplo, você, o doutor Laguna, que foram os dois advogados que eu sempre tive uma proximidade assim maior, vocês já têm uma característica de sempre. Existe uma lei que ela é uma lei que ela é soberana a todas as outras leis, que é a lei do bom senso, que é a Exato. lei de tentar buscar o equilíbrio das partes, de tentar minimizar os desgastes que um processo jurídico sempre imputa para todas as partes, né? E aí, você sempre teve essa característica, assim como o doutor Laguna sempre teve essa característica, e a pandemia, eu volto a falar, ela vem realmente para burilar o que a gente já deveria ter aprendido há muito tempo, que é conversar, que é se colocar Exatamente. no lugar Essa do palavra. outro, que tem que conversar. Gente, é questão de racionalidade. O ser humano, ele é um ser racional. Ele tem a capacidade de raciocínio, ele tem a capacidade de exercer empatia. Vamos exercer, porque senão vem uma força maior e faz o que está fazendo com todo mundo, né? Tirando todo mundo do Exatamente. lugar, porque eu escutei um colega seu, o doutor Alexandre Fadel, falando assim, olha, Sim, a ordem agora é negociar. É a ordem do exato. momento, né? Exato. Vamos Presidente negociar. nosso queridíssimo presidente da Presidente da AMEL. AMAD. Exatamente. Nós temos que negociar, nós temos que conversar, nós temos. Agora, obviamente, como a gente disse também, existem muitos aproveitadores de plantão, existem muitas pessoas que querem aproveitar realmente o momento para causar um prejuízo em outros, né? E aí isso não vai ter jeito. Por isso que a gente tem que apurar o feeling, apurar as nossas ferramentas que são capazes de fazer esse diagnóstico mais apurado, se a pessoa realmente perdeu o emprego ou não, se ela perdeu a renda, e chegar nesse bom senso aí para todo mundo, né, doutora Aline? Mas Exato. a força maior nos ensinando a ser o que nós já devíamos ser. Essa é a verdade, né? Assim, e tem uma coisa, né, Carla, assim, conversar com sensibilidade, né? A gente tem que entender Sim, que o cenário é um cenário caótico para todos, né? Não tem ninguém no caótico. mundo hoje, em rede global, que não tenha sido afetado por esse caos da saúde. É uma situação que todos estão afetados, em todos os Sim. cenários. E eu vou até tranquilizar, nós estamos dentro do mercado imobiliário, que foi um dos menos afetados Um dos em menos. relação. Porque quem trabalha com eventos, artistas aí de rua, pessoa, Restaurantes, o bares, setor de aviação, uma loucura, né? A gente vê o agências. turismo Isso. extremamente afetado. Então, assim, é um momento que o mercado imobiliário em si, ele foi um dos que menos sofrendo com essa movimentação, com todo esse exagero normativo, com as desinformações, com todas essas coisas que vêm ocorrendo. Ainda tem uma questão muito mais interessante. O mercado imobiliário hoje ele tem sido favorecido com questões que vão mais além. Nós temos aí a redução da taxa de juros, né? A Selic, nós tivemos aí a Selic que reduziu a 2% ao ano, agora no final do mês de agosto. Então, assim, são situações que vão trazendo para a gente uma possibilidade, inclusive, como pensar no mercado imobiliário como uma alavanca para o cenário de 2021, na melhoria aí, Isso com mesmo. vendas, com o crescimento na questão aí dos incorporadores, construtores, com a engenharia civil, na produção, na construção civil, que emprega muita gente. Então, sim, a gente tem que pensar com otimismo. E existe um cenário caótico, mas existe uma situação que a gente sabe que o mercado imobiliário foi um dos que menos foi afetado. Isso é quase consensual entre os especialistas, pessoas que estão
aí à frente Verdade. da visão econômica, da visão política, do jurídico. Então, assim, não existe um pânico dentro do mercado imobiliário, não existe, tá? Mas existem as questões de cautela. Então, assim, por isso. Essa nossa live de hoje. Assim, antes que a gente saia por aí, né, porque nós tivemos aí, só para se ter uma ideia da loucura que foi esse período, tivemos medidas provisórias, que são normas aí que o presidente da República legisla, né, em pequeno espaço aí de tempo, por causa de questões de urgência, que a Covid ela trouxe questões de urgências que vão para o cenário da aviação. Iniciou-se, né, no cenário de aviação, que você teve aí o surgimento em fevereiro. Em março nós tivemos aí a primeira medida provisória para que se estancasse o problema com as viagens, entradas e saídas, né, com o turismo. Sabemos que a vinda para o Brasil ou o deslocamento aéreo e para lugares, né, o turismo teria que ser reduzido. Então a gente começa aí em 18 de março, no início do mês de março, e vamos até o dia 15, vou pegar a estatística aí dos juristas, até o dia 15 de abril, a gente tinha 21 medidas provisórias já trazidas para o cenário jurídico, uma loucura, outras invalidavam outras, e principalmente que trouxeram várias discussões para o ambiente do mercado de trabalho. E no final, até hoje, nós temos um total de 87 medidas provisórias. Ao longo do ano de 2019, foram 47, Carla. Então, assim, muita coisa. Para as relações locatícias, nós tivemos um projeto de lei que começou lá dia 30 de março, se arrastou até maio, para a gente ter se teria alguma modificação para os contratos ou não, acabou que não teve, né? Foi suprimido o projeto, suprimidas normas relacionadas à alocação. Então, aquela coisa, eu não tenho como promover a ação de despejo. Não teve nada que impedisse o locador, nesse período da pandemia, de promover a ação de despejo. Não teve de obrigar-se, enquanto locador, conceder desconto, suspender, assim, imediatamente. Olha, começou a Covid, eu te notifico, porque nós estamos no cenário de pandemia, me dá aí a suspensão do pagamento do aluguel, então me reduz o aluguel em 50%. Nada disso teve aí, nada validado em lei. Então, assim, nós tivemos muitas situações que foram criando realmente na população brasileira um alvoroço e uma busca que, claro, desagou no judiciário, e muita coisa que, lógico, chegou lá foram resolvidas, outras foram mantidas, não foram determinadas revisões nem modificações, e coisas do tipo, nossa, o síndico vai poder... Uma coisa mais interessante que eu gostei muito nesse período, e que surgiu também com esse mesmo projeto de lei voltado que tinha questões voltadas ao contrato de locação, de dar ao síndico absoluto, de impedir, proibir a entrada e acesso de pessoas dentro do condomínio. Você, enquanto dono da sua área privativa, não poderia fazer festas, reuniões, coisas desse tipo foram trazidas e não foram aprovadas, existiram, e pessoas acreditaram, né? Teve síndicos aí que acreditou que poderia proibir, né, a entrada de terceiros dentro de condomínios. Então, sim, houve-se muito burburinho, muitos desencontros, mas tudo por um cenário caótico. Então, todo mundo querendo resolver algo que estava terrível e que, de certo modo, realmente carecia de uma segurança, e essa segurança jurídica para nós, né, enquanto cidadãos, é através de uma norma, através de uma legislação. Foi muito difícil, principalmente trazer algo que trouxesse alento para os clientes, né? Porque muitas pessoas ficaram
de fato apavoradas, né? Eu acho que um dos maiores problemas que essa pandemia vai trazer para a humanidade é o desequilíbrio emocional, porque isso Sim, realmente abalou as pessoas. Teve pessoas que saíram, sim. que quer dizer, não saíram normais dessa situação ainda. A gente não sabe É, se vão voltar à normalidade, né, psíquica, emocional, depois de tanta coisa, de tanto volume. Porque cada um tem uma maneira de encarar a dificuldade, né, Carla? Então, aí sim, que nasce um dos maiores problemas. Eu, às vezes, tenho capacidade de superação, de que o resiliência, outro mas o não tem. outro não tem. Então, a gente ainda não sabe, né, o que isso vai afetar emocionalmente as pessoas. Então, É assim, o que verdade. fica hoje Ô, desse ano? Aline, deixa eu te fazer só uma perguntinha básica, porque Faça. assim, muitas coisas, igual você está dizendo, tá mudando. Pessoas que de profissão, um grande amigo que se chama Wellerson, que ele chegou à conclusão que metade da empresa dele, após, mesmo que venha a vacina e todo mundo fique imune, ele Uhum. vai manter um número X de pessoas em home office. Você começou até falando sobre isso. Realmente muita coisa vai mudar. A gente Exato, não vai, exato. O que que acontece, Carla? principalmente Essa esses posição. imóveis comerciais que Uhum. antes as pessoas alugavam, não vão alugar. A minha pergunta é uma pergunta bem abrangente mesmo. Você acha, porque a nossa lei do inquilinato, eu sempre ouvi falar que a nossa lei é uma lei muito moderna, uma lei que pensou em muitas coisas, mas diante dessa mudança, desse cenário todo da pandemia, você acha que será necessário fazer algum adendo lá na nossa lei do inquilinato? Olha, Carla, eu assim, na minha visão de alguém que está sempre ali atuando lado a lado com a lei do inquilinato, quase que diariamente, eu Uhum. hoje, tá, a questão da locação comercial em si, ela vai sofrer, com certeza, um reflexo muito negativo, pelo menos inicialmente. E assim, Uhum. é claro, eu não vejo hoje algo que poderia se trazer um acréscimo. O que pode acontecer? Eu acho que na lei em si, trazer algo para esse momento, não sei mesmo se teria a gente como colocar na lei uma Por exemplo, posição para vou te dar um resguardar exemplo. as locações comerciais. Sabe por quê? Porque como que você vai resgatar algo que nasce dentro da esfera do mercado? Então, assim, a locação comercial, o que acontece? Você já tem hoje locações comerciais em andamento. Elas vão sofrer com a questão da mudança de foco dentro da empresa presencial para um teletrabalho. Então, assim, o que, que você Isso. tem? Você tem um contrato que ele está firmado, ele tem um prazo para ser cumprido, né? Então, assim, independente se o locador de imóveis comerciais hoje, ele vai te convidar para uma revisão ou contrato, porque ele está encerrando as atividades pessoais ali dentro da empresa dele, é lógico que você vai ter uma medida de imediato, que é a questão da multa. Você tem multa para você destratar um contrato de locação. Agora, na lei do inquilinato, eu não sei o que a gente traria hoje de norma para resguardar por causa desse período, porque isso é um período de imprevisão mesmo. Isso já Uhum. temos mecanismo na legislação civil que traria que inclusive foi uma das Esse discussões, amparo. que traria um amparo para os contratos de locação, que não se pensou até esse momento da Covid, Uhum. que foi colocar cláusulas que Uhum. estabeleceriam entre as partes essa situação de imprevisibilidade. Então, aconteceu Uhum. um caso de pandemia, um caso de guerra, alguma coisa nesse sentido, a gente teria ali a obrigatoriedade de distrato ou de revisão. Mas quanto à questão do Uhum.
do encerramento da locação por causa da mudança de comportamento para o trabalho, para o home office. Eu acho que o imobiliário vai ter que se reinventar nesse sentido. Porque legalmente não tem você hoje trazer algo que assegurasse a manutenção das locações comerciais. Porque eu, enquanto empresário, posso me decidir como que eu vou desenvolver, qual vai ser a minha modalidade de trabalho. Como é que eu hoje, dona da Ampliar, pago a locação do imóvel que eu utilizo para a minha empresa. Mas eu vejo que dentro do meu negócio, eu não preciso desse imóvel mais, né, para que eu possa atender os meus clientes. Por quê? Porque, teoricamente, eu utilizava para ter um trabalho presencial. A gente não me visita, meu cliente tem toda a ferramenta de acesso ao meu produto pela internet. Então, eu posso manter os meus funcionários, ok? Então, assim, eu não vejo uma saída hoje estratégica para a forma em si obrigar que essas locações comerciais elas sejam mantidas daqui para frente, ficação do cenário de trabalho. Tá? Eu não vejo, Aline, tá? Pode ser que haja uma solução, que isso venha acontecer pelos próximos meses, mas eu acho que isso aí vai ser uma reinvenção própria do mercado imobiliário, sim. Que não tem outra saída. E outra dúvida. Outra dúvida que não quer calar. Em relação às garantias locatícias. A gente está vendo aí uma enxurrada, né? De prata, enxurrada de garantias novas de todo tipo. Meu Deus, eu assim, fico perdidinha. Quando eu acho que eu estou entendendo uma, já está nascendo outra e tal. Como que vocês estão vendo essa questão das novas garantias locatícias, esses vários formatos? Eu considero o que a lei traz, né? Nós temos lá 4 modalidades na lei, já previstas, e são 4 garantias bem definidas: fiadores, seguro-fiança. Aí nós temos mas não é hora de mudar? Na verdade, Carla, o que se tem no mercado hoje são produtos que têm uma certa similaridade com o que já está posto. Nós temos aí o título de capitalização, que é uma caução. Nós temos aí ferramentas para usar o crédito do cartão de crédito, que na verdade, para mim, é uma utilização de uma renda. Você está pegando o cartão de crédito da pessoa, está substituindo o fiador pelo cartão de crédito dela, entendeu? Então, então são coisas assim, híbridas. Eu não vejo que seriam modalidades, né, tão diferentes. Nem vejo que são modalidades. Eu acho que são leituras diferentes das que já existem. Então, hoje eu tenho fiador pessoa física, com bem imóvel, com renda, que você coloca lá no contrato de locação, né, que você avalia os bens que ele tem, a renda que ele possui, para você colocar ele como um garantidor do contrato de locação, e você vem e traz o quê? Eu trago um cartão de crédito para substituir isso, entendeu? Eu tenho a calção, né, que é a calção em 3 meses de aluguel. Eu trago lá o de capitalização, que é um produto que a seguradora, bancos oferecem. Então, assim, eu não vejo que existe hoje no mercado novas garantias. Existem novas formas de se dizer que estamos inserindo dentro do contrato uma garantia, mas que, na verdade, não são garantias novas. É apenas um novo formato do que já temos aqui. São 4 modalidades já garantidas ali, ditas e escritas na lei, né? Para se surgir algo muito novo, o que eu acho que às vezes a lei deixa de trazer são algumas questões, por exemplo, calção de imóvel. Vamos colocar a calção de um imóvel para uma locação comercial. Vamos colocar isso dentro da lei, como que isso vai se fazer? Vamos tirar essa questão da calção 3 meses de aluguel. Vamos colocar aí
a caução 3 meses de aluguel, isso é uma coisa tão pouco utilizada hoje dentro do mercado imobiliário da locação, que, assim, a meu ver, valeria a pena você já estipular ali outra questão, falar, ó, calção em quanto no valor que for, e flexibilizar o formato dela, né? Não ter que ser aplicado ali numa caderneta de poupança ou tal, usar a cartão de crédito. Então, se eu vejo esses pontos que eu acho que são interessantes, mas sentar o que vem sendo trazido ao mercado, que eu não nada de novo, de extraordinário, eu acho que talvez ainda não sei, eu não tô sendo conservadora não, tá, Carla? Eu só tô fazendo uma leitura mais assim técnica do que eu vejo e que eu acho que realmente não é uma nova eu gostei dessa modalidade. palavra. Eu gostei da palavra híbrida que você usou. Você pega ali uma com a outra e faz algo que não é proibido, mas que também não está ali dentro, né? Que você vai usar como uma ferramenta. Atende. E vai atender. Exato, mas tem os perigos também. Quando você utiliza um fiador, que você analisa o contrato dele, que você faz ali, que você tem como executá-lo, quando você coloca uma seguradora por trás, ou um banco que vai te liberar o título de capitalização, ou você tem um seguro que te garante indenizações, com mais de segurança para a situação. E principalmente ali, nesses momentos. Né? Exato, porque quando você vem... O que acontece? Nada mudou dentro do cenário de ajuizamento. Então, surgiu inadimplemento ao longo desse período, foram ajuizadas as ações de despejo, claro, dada a oportunidade ao locatário de expor o caso concreto, olha, eu perdi o emprego durante a pandemia. Então, assim, juiz, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, me traz uma tutela que me garante de urgência ali, não ter que aluguel, ou então obrigar o locador a revisar, reduzir. Então, sim, houveram situações desse tipo, sim, isso claro, aconteceu. Sim. Mas a gente não teve impedimento para a cobrança, não foi impedido despejo, existe aí todo esse cenário de judicialização que, caso a caso, tem sido analisado e exposto através de prova. Eu, na verdade, Carla, no momento de estabilidade, o que a gente tem que trabalhar é dentro da questão jurídica, com provas. Então, quando eu te trago um pedido para você, eu te notifico, Carla, eu estou na situação que me trouxe da pandemia, seja para qualquer relação, não estou dizendo só alocação. No caso dos financiamentos imobiliários, né? Financiamentos aí da casa própria, né? Nós tivemos aí um cenário caótico também, pessoas que de imediato, como que eu vou fazer? Eu vou comer ou eu vou pagar meu financiamento imobiliário? Então, assim, você convida, mas você comprova a sua situação. Porque teve pessoas oportunistas, sim, né? Aquilo que você disse desde o início aí da nossa conversa. Pessoas que aproveitaram a situação de o disse-me disse aqui, o disse-me disse ali, tal, não alterou nada na minha situação. Eu sou uma farmácia de grande venda dentro do mercado, a farmácia operando, e estou pedindo um desconto, estou pedindo para suspender o pagamento do meu aluguel. Então, assim, você vai analisar caso a caso. Então, são situações que, lógico, tiveram oportunistas, então a gente tem que trabalhar para a segurança jurídica, que é o quê? Que é a norma, que são as teorias que são mais favoráveis, os princípios jurídicos que são... E é claro, trabalhando com as provas documentais, provas do que for, do que você tiver como trazer, testemunhal, documental, a situação ali do seu caso, da sua situação. Então, assim, isso que a gente tem que garantir durante essa conversa, esse bate-papo que surgiu aí das revisões, do que fica instável ou não instável nos contratos, ok? É isso mesmo. Diga-se. Então, o nosso escritório Barbosa
Aham. ele atende também a imobiliárias em situações, por exemplo, eu tenho uma imobiliária, eu quero que a doutora Aline advogue para mim. Você tem essa prestação de serviço ou você hoje está focada só nas seguradoras? Explica um pouco rapidamente, porque está na hora da gente encerrar. Vamos, vamos. Hoje, atualmente, a gente trabalha numa seara do direito civil muito ligada a imobiliário, claro que também muito para imobiliárias. Eu hoje atendo imobiliárias e a gente também atende muito consumidor, tá? Então, são dois focos, duas Legal. linhas de frente. O imobiliário, não só questão de locação, mas também o cenário condominial, contratos de compra e venda, e essa questão do consumidor, tá? E antes de encerrar, eu queria até aproveitar a situação, porque nós chegamos na tendência aí, que é o segundo ponto, mas vou falar resumidamente, coisa rápida. Nós temos hoje uma questão muito densa, né? O home office, que está aí, né, sendo adotado como uma forma de trabalho preferida de todos, principalmente aqueles que a pessoa não precisa estar presencialmente na empresa. E nós temos muita questão desse home office influenciando na compra de imóveis, porque o mercado está aquecido para a compra de imóveis, né? A gente sabe muito bem disso. Então, hoje as pessoas estão realmente procurando, dentro do cenário da casa, da sua casa, do seu ambiente, já que eu estou home office, se é positivo ou é negativo, eu quero ter conforto, um ambiente mais aconchegante, um ambiente que me permita um pouco mais de atividade. Então, isso também está mudando dentro da busca de um imóvel hoje. E a questão da internet, mais uma vez, muitas compras feitas pela internet, em especial compra de imóvel. Então, hoje a gente tem o tour virtual nas fotos e disponíveis aí dentro do mercado imobiliário, das imobiliárias, corretoras, e um cuidado, eu quero deixar alguns apontamentos. Olha, se você hoje vai com o seu empregador fazer para você trabalhar home office, não se esqueça que o home office é uma modalidade de trabalho que tem que ser contratualmente entre empregador e empregado definidas suas regras. Então, se hoje você trabalhava presencialmente na empresa e vai definir a partir de então trabalho home office, cuidado, o seu empregador, ele tem com você que ajustar o que vai ser feito a partir de então. Por quê? O home office, ele traz algumas regras muito, muito diferenciadas. Eu não sei, o meu home office eu vou ter controle de jornada? Então eu vou ter pagamento de hora extra, se eu for além da minha jornada. Eu vou utilizar a internet? Quais ferramentas que eu vou utilizar? Quais são as de segurança que eu vou ter que ter na minha vida diária do meu trabalho ali para atender o meu. Então, são questões tênues que você tem que sentar com o seu empregador, documentar, contrato. A gente está aí também, tá? Caso tiverem dúvidas, já que a gente não vai ter tempo para expor mais coisas aqui na live. Outro detalhe, mas a gente faz compra de imóvel via internet, gente, muito cuidado. Imóvel, vou comprar via internet. Ok, não esquece de visitar o imóvel antes de fechar. Manifeste o seu interesse via internet lá no site. Mas vá ver o imóvel para fechar, tá? Lógico que nós temos aí na legislação, na lei do consumidor, nós temos o direito de arrependimento para os casos em que você faz compra com construtoras, imobiliárias, diretamente com incorporadoras, que te pede arrependimento. Não vamos deixar para arrepender depois que você faz uma compra via internet de um imóvel, né, sem vê-lo, e passa por uma angústia de ter que trazer a questão financeiro, né? Exatamente. E outro detalhe que eu também queria deixar aqui ponderado é cuidado com promoção. Tem muitas questões de promoção aí na internet, tal. Olha, Carla, quando você começa a ver promoções de imóveis, que o valor dele de mercado tem um desconto acima de 15%, começa a duvidar. Então, assim, corre. Muitos oportunistas. Não deixou de existir, tá?
as regras para uma boa compra, tá? O cenário de pandemia não suprimiu as leis civis que a gente já tem aí definida para te trazer segurança numa compra de um imóvel. Então, Aline, sempre um minuto para a gente despedir, porque senão a gente não salva, a gente faz outra, eu juro. Ai, meu Deus! Falar desse assunto, porque esse assunto é maravilhoso. Esse assunto é lindo. Proteção do consumidor, a gente tem que fazer uma live só sobre esse assunto. Tá ótimo, eu volto. Mas ok, Carla, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, fofinha. Vou voltar com as dúvidas para os consumidores e eu adorei te reencontrar, tá bom? Obrigada. Espero aí que todo mundo tenha gostado da nossa live e fique em paz. Um grande beijo para você. Obrigada. Beijão, meu bem. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.